Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Boa noite! Olha só, nós estamos aqui na gravação do primeiro episódio da segunda temporada do Poesia Serve Pra Isso, cara. Aqui no Terraço Baldio, em São Gonçalo, gravando Poesia Serve Pra Isso. Chegamos na segunda temporada. E para essa edição, a gente está recebendo a poeta e escritora Laris Santos, que lançou um livro lindo, maravilhoso pela editora Patuá, que é o Cambalhotas. Vocês vão ver essa entrevista, vocês vão se emocionar, eu tenho certeza disso. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Poesia serve para quê? Pra isso! Laris, assim, muito bom ter a sua presença aqui. Obrigada. E a gente se conheceu aqui num evento que teve no Terraço Baldio, né? Foi um evento muito bacana do Instituto Marielle Franco, né? Sim. E você voltar aqui pro Poesia Serve Pra Isso, depois de lançar o seu livro Cambalhotas, né? Pela editora Patuá, é um presente muito maravilhoso pra gente. E hoje eu vou começar, a gente já tem um bordão, né? Um bordão que se repete todas as edições. Às vezes eu começo, às vezes tem gente que fala, pô, você já começa perguntando por que deixou pro final? Aí eu te pergunto, Laris, poesia serve para quê? Olha, eu acho que quando você me pergunta isso, meu primeiro pensamento assim, intuitivo é dizer que não serve para nada. Mas quando eu vasculho um pouco mais, eu tenho a impressão de que a poesia ela serve para encurtar caminhos de comunicação, no sentido de que às vezes a gente tem algumas formas de linguagem, a palavra, por exemplo, ela é muito uma convenção. Eu falo vermelho, você entende uma cor, mas às vezes eu estou falando, sei lá, de amor, e aí eu falo eu te amo para alguém. Essa pessoa vai receber esse eu te amo como ela compreende eu te amo. E não necessariamente como eu estava querendo que ela compreendesse. E eu acho que a poesia ela funciona para tentar colocar isso de uma forma mais palpável, colocar essa dificuldade que às vezes a linguagem tem de uma forma que a gente seja mais compreendido. Então, muita gente diz que escreve para se expressar. E eu acho que se expressar nesse sentido, né, de tipo chegar nas pessoas e ser um instrumento de comunicação. Tanto que eu pelo menos tenho algumas poesias guardadas num caderninho que eu penso que, poxa, essa pessoa explicou, eu queria ter dito isso. Ela explicou de uma forma que fez sentido o que eu estava sentindo em algum momento. E então eu acredito que a poesia serve para a gente conseguir navegar um pouco desse jeito dentro da linguagem. Bonito isso. Bonito. Olha, na sua bio você diz que aprendeu cedo a entender o afeto como um impulso da existência. Eu achei isso assim muito profundo. E quando você percebeu que a palavra podia ser uma forma de afeto? Eu acho que eu cresci numa família onde se lia muito. Meu pai lia muito, minha avó lia muito, minha mãe lia muito. E eu não lembro de quando eu comecei a ler. Porque deve ter sido uma memória tão pequena, assim, eu era tão pequenininha, que os livros sempre estiveram na minha vida, sempre estiveram na minha trajetória. Então a palavra sempre esteve na minha trajetória. E eu cresci em uma família que
verbalizava muito o que estava acontecendo, né? Quando estava feliz, quando estava triste, quando queria que alguma coisa melhorasse. Então, eu acho que isso tem a ver com a minha ancestralidade, assim, com como essas relações mais primárias da minha vida se constituíram, e elas se constituíram muito em torno da palavra nesse sentido. Eu lembro da minha avó ler para mim, eu lembro dos meus pais lerem para mim. Então, eu lembro, não sei se, enfim, é uma história. Conte. Eu muito nova, gostava muito de mitologia grega. Mas por que eu gostava de mitologia grega? Porque um belo dia eu saí com a minha mãe, eu fui para casa de uma amiga dela, e ela me falou para não mexer num determinado vaso X, que eu mexi, e ele quebrou. É aquela premissa, criança faz merda, né? Mas tudo bem. Mexi, Quem nunca? ele Quem quebrou. nunca? Foi o que aconteceu. E aí a minha mãe chegou em casa e eu pensei, eu vou tomar uma coça. Deu nem tempo de você botar no lugar, né? Igual a criança, ela pega, ela quebra, ela vai, encaixa tudo, deixa ali, se afasta e sai fora. Nada, deu tempo de nada. Deu tempo de eu pensar, eu vou tomar uma coça. E aí a minha mãe chegou pra mim e ela falou assim, eu vou te contar uma história. Olha só. E aí eu falei, parece melhor do que tomar uma coça. Só que a história que ela me contou foi a história de Pandora. Então, assim, ela contou essa história dessa mulher que mexeu onde não podia mexer e liberou todo o mal do mundo. Foi pior que uma coça, né? Pô, como é que ficou a sua cabeça diante disso? A minha cabeça ficou de um jeito que eu quero conhecer mais histórias. Que história é essa? De onde veio isso? E ela falou, isso é mitologia grega e tal. E aí eu falei, eu posso ter mais acesso a isso? E fui recebendo esse acesso. Dentro de casa tinha uma regra não dita, que era de que às vezes a gente estava sem dinheiro, mas a gente nunca estava sem dinheiro para livro. Então, se eu quisesse um brinquedo e a minha mãe falava assim, estou sem dinheiro para te dar esse brinquedo, eu falava, tá bom, mas e um livro? E aí ela me dava o livro. Então, eu fui uma criança que tive muitos livros, e adolescente também tive muitos livros, tive muito contato com isso. Maravilha. Cada palavra é um afago. Esse seu cuidado com a palavra vem mais assim da escuta ou da escrita? Eu acho que a escuta começa, ou melhor, que a escrita começa na escuta. Muita gente diz que começa na leitura, né? Então, é muito comum a gente receber informações de pessoas que dizem que depois de tanto ler, decidiu escrever. Eu acho que eu decidi escrever depois de tanto ouvir. De tanto ouvir as pessoas em torno da minha vida mesmo, eu percebi que tinham muitas histórias acontecendo. E que, para mim, a leitura me ajudava a colocar isso de uma forma ordenada no papel. Mas da onde vem a ideia, da onde vem o plot, a inspiração, se é que existe inspiração mesmo, vem da escuta. E eu acho que, do mesmo jeito que o afeto ele se transforma em palavra escrita, a escuta também é uma forma de afeto. Então, elas duas se comunicam para, na minha poesia pelo menos, se traduzir dessa forma. Se traduzir como algo que eu espero que seja cuidadoso e que chega para a pessoa de uma forma cuidadosa. A gente falou aqui, né, que você lançou o livro Cambalhotas, né? Então, assim, em alguns poemas, esse afeto aparece atravessando o corpo. Sim. Né? Língua, pele, cama, respiração. O corpo, assim, ele passa a ser um território consciente na sua escrita? Eu acredito que sim, porque eu acredito que isso tem a ver até com a última pergunta, assim, com essa questão da escuta. Porque a gente não escuta só palavra, a gente escuta gesto, a gente escuta a pessoa se encolhendo, a gente escuta a pessoa tremendo, a gente
não é só uma coisa que é do ouvido, é uma coisa que é de uma percepção, do que se percebe. Sim. Então, eu acho que o corpo, ele tá dentro desse processo, porque ele tá dentro da escuta também. Então, eu acredito que é preciso que ele esteja pertencente, que não seja algo estanque, algo solto, assim. A sua poesia, ela tem uma delicadeza muito forte, até quando você fala de dor. Ela tem essa coisa suave. Eu percebo, ó, chegou. Foi aqui? Eu acho que já está acabando aqui, mas daqui a pouco eu peço outro. Então ela tem essa delicadeza quando você fala de dor, quando você fala de incêndio, quando você coloca palavras, né, densas, mas sem perder. Como é que você consegue fazer isso na sua poesia sem romantizar a questão da dor, mantendo essa delicadeza? Eu acho que tem a ver com talvez um apaixonamento pela vida, num sentido mais amplo, de compreender que a dor também é beleza. Ela é uma beleza difícil de se lidar, ela é uma beleza que a gente não quer ver, mas que, por exemplo, quando a gente olha em perspectiva, às vezes a gente fala, poxa, aquela dor foi muito importante para eu ser quem eu sou. Então, eu acho que esse não romantizar, talvez até romantize um pouquinho, mas não de uma forma a tornar as mil maravilhas, né? Aquela coisa... Sim, sim. Mas eu acho que tem a ver com esse apaixonamento no sentido de que é importante também. O incêndio é importante, a dor é importante. Tudo isso é tão importante quanto... Porque no Cambalhotas a gente faz meio que uma jornadazinha e o início do livro tem uma série de poemas que tem uma determinada pegada, no meio tem outra pegada e no final tem outra pegada. Mas é bonito igual cada um desses momentos, mesmo que eles tenham dores e delícias específicas por si só. Né? É o sentir. E a dor eu acho interessante a questão da dor, porque é o único sentimento que coloca todo ser humano no mesmo patamar. Né? Não tem quem não se ajoelhe diante da dor, né? Tem essa questão, né? Eu já estou romantizando, né? Já estou trazendo. Mas, pô, muito, muito bonito isso aí que você falou. E seus poemas, eles pedem uma proximidade, né? Ele tem essa coisa, eu acho. E olha que você me passou alguns poemas, porque a Lares e eu já entrevistei muitos amigos, então é muito fácil a gente entrevistar amigos e a gente já sabe como bater bola e tudo. Ela me passou alguns poemas, eu achei maravilhoso, porque tem essa coisa da proximidade. Quando você escreve, existe assim um leitor específico que você pensa, ou é apenas essa sua conexão que você estava falando assim com o mundo, com essa observação, né? Eu acho que quando eu escrevo o livro a princípio, eu dedico ele a mulheres negras. Assim, talvez esse seja o meu... Já é uma epígrafe que você tem ali. Exatamente, porque é uma forma de dedicar esse livro à minha avó, é uma forma de dedicar esse livro à minha mãe, é uma forma de dedicar esse livro a várias pessoas que passaram pela minha vida. Então eu diria que esse é o público, mas ao mesmo tempo, tomara que não seja só esse, assim, eu espero que ele chegue em outros espaços, porque eu acho que é uma discussão que ela precisa ser feita. E acho que às vezes as pessoas não veem nem como uma discussão, às vezes só como um sentimento, e aí eu não estou falando só do sentir amor, ou de ser afetuoso, ou de ser cuidadoso.
eu tô falando de reivindicar isso no cotidiano. Escrever, esse escrever se torna até um gesto político, no sentido de sim. você ocupar os espaços de você. Sim, é político, porque várias vezes eu me deparo com a literatura e a literatura está me oferecendo coisas que são muito áridas. Coisas que têm a ver com o meu cotidiano, coisas que eu passo, coisas que eu consigo compreender, mas que são sempre muito duras. E aí eu passo de um livro para outro e eu recebo durezas diferentes em livros diferentes. E eu acho que a gente precisa também ter um espaço de... Cara, vamos virar um pouco essa fita, né? Vamos baixar a bola um pouquinho, né? Falar de outra coisa, né? E falar de outra coisa, falar de coisas que possam trabalhar com o nosso ânimo mesmo, assim, né? Que a gente possa se conectar e pensar as relações como trocas de afeto dentro do que é possível. Existe aquela velha premissa, né? De que quando algo termina, outra coisa começa. Eu percebi isso um pouco também na sua poesia. Essa transição. A poesia te ajuda a superar essas transições, essas questões de reinícios, de fins, de recomeços? Eu não sei se ajuda necessariamente a superar, a não ser que superar seja sinônimo de entender. Eu acredito que essa roldana do começo, meio e fim, que se a gente puder colocar começo, meio e começo, acho que faz bastante sentido também. Eu organizo o livro nessa estrutura, porque ele foi colocado como poemas que surgiram em momentos diferentes da minha vida, mas eles não tinham essa cronologia quando eles foram escritos. Ele não foi algo que eu pensei, vou fazer... Tem essa coisa linear. Vou fazer de uma forma linear e vai ser sucesso. Foi muito mais pensando que, depois que eu olhei para todos os poemas, eu falei assim, olha, de repente dá para construir um fio narrativo aqui, e esse fio vai ter essa estrutura que tem um pouco a ver com o título, né? Porque na cambalhota o começo de você e o final de você se juntam para gerar um movimento. Então é uma forma de se abraçar também, né? Acho que não é uma forma muito convencional de se abraçar, mas é uma maneira de você fazer um movimento que se abraça. Então eu acho que essa ideia do começo, meio e fim tá um pouco organizada no livro e se retrata no meu processo criativo desse jeito. Assim, eu escrevo poemas todos os dias. Todo dia você escreve? Todo dia eu escrevo. Antes de dormir, a minha rotina antes de dormir eu tomo os remedinhos de dormir. Já tem material para quantos livros mais? Assim, você escreve todo dia, eu não faço ideia, esse é o meu primeiro. Mas eu não faço ideia de quanto... Porque é isso, você escreve todo dia, você sabe que não é tudo bom. E como é que foi a seleção desses, assim, já que não tem essa cronologia, essa coisa linear, como é que você selecionou para esse livro, assim, os poemas? Foi isso? Eu tive ajuda. O que eu acho muito importante, fundamental na formação de qualquer coisa. Então, eu tive ajuda de uma amiga e leitora crítica também, chamada Roberta Ferreira. Foi sua leitora beta, digamos assim, né? Foi. E ela faz um processo que, olha só, que bonitinho dentro do livro. Eu já tinha feito antes um processo de leitura crítica, que foi péssimo. Eu saí da reunião com a pessoa que fez a minha leitura pensando, talvez seja melhor não publicar. Talvez seja melhor
que as pessoas não tenham acesso a isso, porque se essa pessoa que é especializada detonou meu livro, mas detonou, assim, de colocar escritores em níveis e dizer que eu tô num nível muito baixinho. Que isso? E assim, não é você mandar uma seleção de poemas para a editora Patois e conseguir publicar, não. Porque eu conheço o critério do Eduardo e da Pri, que são os editores da Patois, né? Sim, mas até então, esse foi o meu primeiro contato, esse leitor crítico foi o meu primeiro contato com o que eu entendia que era o mercado editorial. Seu joelho e você... Nossa, completamente. E eu parei, fiquei um tempo pensando sobre isso, e aí eu tive a impressão de que, caramba, eu tô sempre falando que a gente precisa escutar as pessoas. Eu não posso ouvir uma opinião e entender que aquela opinião Claro que escrita em pedra e vai ser o que vai definir se eu vou colocar os meus poemas no mundo ou não. Então eu procurei a Beta e ela faz o que ela chama de leitura afetiva. Então ela tem todo um cuidado de tipo assim, vamos sentar, o que você está querendo fazer, vamos ver se você está conseguindo fazer o que você queria, e conversar, e enfim. E também essa parte mais crítica da leitura de falar, Sim. Olha, isso aqui talvez não Questão esteja mais funcionando e tal. Só que eu acho que é uma coisa que tem a ver com a linguagem também, de você, em vez de virar para alguém e falar assim, olha, isso aqui tá ruim, você poder... Isso não é crítica, Isso não é crítica. Você não criticou, tá? Você não criticou. Isso aqui tá ruim. Não foi assim que ele falou, não, mas assim, foi assim que eu recebi. Dela falar, olha, eu quero ler mais isso. Então, escreve mais, investe mais nesse poema, pra gente ver se... Então, uma conversa, né, que foi muito importante. E depois que eu terminei essa conversa, ela deu essa sugestão de, tipo assim, por que você não tenta criar uma história de alguma forma? E aí, a história que eu consegui visualizar para mim com os poemas que estão escolhidos é uma história de um relacionamento que começa com um processo de apaixonamento e depois se degringola para outra coisa, ao mesmo tempo que nem todos os poemas são sobre esse amor erótico, assim. Alguns são, mas... São. Mas alguns deles são sobre a minha relação com a minha mãe, sobre a minha relação com a minha avó, sobre a minha relação com uma pessoa que nem existe, porque tem poema que eu escrevi porque eu queria colocar a palavra incêndio num poema. Então... Isso faz parte. Né? Não era Isso é a técnica da escrita. Às Exato. vezes você está buscando alguma coisa e você vai lá e implementa. Exato. Então, eu acho que a organização dos poemas foi mais ou menos desse jeito. Agora eu quero fazer a pergunta, a gente estava conversando ali nos bastidores, que a sua formação ela passa pela UF, pela PUC no Rio e por Maputo. Sim. Olha que coisa maravilhosa. O que a experiência em Moçambique assim deslocou assim no seu olhar para sua escrita, na questão do afeto, para tudo assim porque eu acho que a gente vai se construindo, né, na nossa história como artista, como poeta, como escritor, como pintor, ou seja, enfim. O que foi para você essa experiência de você conhecer e estudar lá em Maputo? Eu acho que foi uma experiência muito única, muito importante, principalmente para me compreender como uma mulher negra em diáspora, assim, entender que temos, às vezes, desafios diferentes, coisas diferentes que a gente precisa olhar, que cada espaço vai estar olhando, que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades parecidas. Então, em Moçambique, você também tem uma dificuldade de incentivo à leitura, né? Como criar um país com mais leitores.
E enquanto eu estava lá, junto com alguns estudantes da Universidade Eduardo Mondlane, nós criamos um projeto chamado Clube do Livro, que ele funciona quase como um flash mob literário, no sentido de que nós éramos 5 ou 6, a gente combinava um dia de ir para uma praça, levar o nosso livro, sentar ali e ler por 1 hora. E aí as pessoas iam aparecendo, e a gente sempre levava um livro a mais. E aí as pessoas iam aparecendo e juntou. Hoje em dia esse projeto é gigante, Todas as regiões de Moçambique têm, pelo menos em uma cidade em cada estado, tem um clube do livro nesse formato, assim, vamos sentar para ler junto. E não o nome pode ser parecido com outros nomes que a gente já conhece de clubes do livro, mas ele tem uma estrutura de leitura solitária, no sentido de você leva o seu livro, você vai ler o seu livro sozinho e depois a gente faz uma roda e cada um comenta sobre o seu livro. Aí instiga, né? Você vai querer ler o livro que outra pessoa está lendo e tudo mais. Mas essa é uma coisa que às vezes eu fico desejando fazer aqui. Eu penso, poxa, eu ia ter muito mais dificuldade para fazer isso aqui do que a gente teve lá, porque foi muito bem recepcionado, foi muito rápido. A gente tem... E isso pode ser uma questão geográfica também, né? Lá em Maputo tem muitas praças. Então, era muito tranquilo a gente conseguir colocar as pessoas nas praças e levar as pessoas para as praças. Todo mundo usa Facebook, então, pelo Facebook a gente chamava as pessoas. Então, esse projeto já fez muita diferença, assim, na minha vida, no sentido de entender que a leitura é capaz de mobilizar as pessoas, assim, de fazer e mobilizar também nesse aspecto político que a gente estava falando antes, no sentido de, tipo, vamos ocupar espaços públicos com leitura. Né? Esses espaços também são para isso, eles são para a gente fazer o que a gente entende que é importante. Então, por que não levar nossos livros para ler lá? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas respondeu, foi? Respondeu. Vamos falar do seu livro e depois eu queria que você recitasse alguma poesia. Claro! Cambalhotas, ele tem assim um título muito corporal, né? Sim. Ele tem esse título corporal. O que simboliza para você como assim um projeto poético? De você, eu vou escolher o nome Cambalhotas, mas por que Cambalhotas? Eu acho que inicialmente não era esse o nome do livro. E aí, qual seria o nome do livro? O nome do livro, e aí é um grande nome, era Não é preciso dar cambalhotas para dizer eu te amo. Esse era o nome do livro. Essa era a proposta, assim. Não é preciso ficar dando voltas para mostrar o seu afeto. Era isso que eu queria colocar ali. Mas assim, e a editora Patuá, assim, super topou o nome do livro. Eu é que falei, acho que é muito grande. Mas seria interessante também, você não acha não um nome grande interessante? Eu gosto de nomes grandes, assim. Eu acho que... Eu te mostrei o meu ali, que me deu um tiro, mas não me venha com poemas de amor. Assim, tipo, sim. Mas... Eu acho que poderia ser. Eu acho que eu, na hora que enviei o livro para ser avaliado, eu só tinha esse nome na cabeça e mandei do jeito que estava ali. Depois eu comecei a pensar a cambalhota como algo mais profundo, como aquele abraço que a gente comentou antes. E aí eu falei assim, poxa, de repente a gente consegue sintetizar isso e condensar. Eu acho que até como uma proposta mais poética mesmo, né? De você tentar encher a palavra de significado só de uma vez. Então eu achei que cambalhotas podia ter esses múltiplos significados. Quando eu cogitar ir embora, vai ser com outro lugar pronto. Mesa de cirurgia preparada para tirar de mim os fungos do nosso ar, os fungos do nosso amar. Quando eu conseguir ir embora, espero não estar ressentida. Espero não sentir a dor por partir essa partida. Quando eu decidir ir embora,
tratarei de me despir dessas partes de mim que te dei. Quando eu fui embora, não foi só você que eu deixei. Esse livro aí, ele é um convite, um colo, um enfrentamento. Para você, quando você escreveu, você disse que você não fez uma escolha muito linear, né? Mas para você, quando você viu a obra toda pronta, você falou, não, isso aí é um convite, não, isso é um colo, não, isso aí pode também ser um enfrentamento. Eu tenho que escolher uma das três? Fala o que você achar melhor. Se você acha que cabem todas elas. Eu acho que cabem todas elas, mas eu acho que, pensando nessa proposta de repente ser uma das três, eu acredito que esse livro é um enfrentamento à escassez de afeto que a gente vive. Eu acho que a tentativa é essa, e quando essa tentativa ela é bem sucedida, ela vira colo, ela vira abraço, ela vira uma série de outras coisas. Mas a ideia central é que a gente consiga fugir um pouco desse vazio, assim. A gente meio que falou isso há algum tempo atrás, porque nesse tempo, assim, o que você falou, esse tempo que a gente vive de imediatismo, né? De liquidez, já estamos citando Bauman aqui, ó, de liquidez dos afetos, essas questões todas, né? A gente falou naquela situação de ato político, então acaba sendo também um ato político, né? Essa é sua escrita, né? Sim. De você falar do afeto, de você falar do cuidado, não é? Sim, eu acho que às vezes as pessoas não pensam a política dessa forma. Eu acho que as pessoas não pensam que a política atravessa afeto, porque muitas vezes a política também é escassez de uma série de coisas que a gente precisa. Mas é possível fazer política com afeto. E acho que a tentativa do livro é ser um instrumento nesse caminho. Agora aquela pergunta que todo mundo faz, né, quando vai fazer um bate-papo literário com um autor, com uma poeta, com uma escritora. Vai com Deus! Os caras botam... Mas teve uma época que botava apito, você já viu isso? Botava apito no cano de descarga, nunca viu? São Gonçalo, cara, os caras botavam apito no cano de descarga. Quando passava aquilo... Aí, riu porque já ouviu. Meu Deus, mas assim, dá vontade de você tacar uma pedra, mas tudo bem. Vamos lá. Assim, é a pergunta, né, voltando. Que autor, autora, que escrita, livro atravessou a sua vida que fez você querer escrever, você ser poeta, ser escritora, tem aquela influência? Essa é a pergunta que todo mundo pergunta. É uma coisa clichê, mas é necessária, porque é uma curiosidade que cabe, né, a todo mundo. Quem foi que chegou e você olhou assim e falou assim, é isso, eu quero fazer isso. Nem que seja fazer isso, mas eu quero fazer da minha forma, mas foi isso que me despertou. Difícil, eu acho que tem alguns livros que passaram pela minha vida em momentos diferentes. Eu fui uma leitora de Manuel de Barros, ele tem um livro chamado Exercício de Ser Criança. E eu li esse livro quando eu tinha 6 anos. E eu fiquei apaixonada, assim, tipo... Era um livro lindo, as ilustrações eram feitas de bordado. Ele era todo magnífico, assim. Você brincava com o livro, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que, como a minha história foi atravessada por muita leitura, eu acho que primeiro a poesia chegou para mim aos 6 anos com esse. Em determinado momento, mais para a faculdade, eu li Ana Martins Marques. Cara,
sei lá por que eu me conectei àquilo de uma forma que eu falei, poxa, isso aqui é legal e eu talvez queira fazer algo parecido. Mas eu também tenho referências que vêm da prosa. Tem uma escritora moçambicana que eu gosto muito, e ela vem até bastante aqui do Brasil, que é a Paulina Chiziane. Eu larguei uma faculdade por causa do livro dela. Assim. Eu comecei a fazer letras na UERJ e em um amigo oculto literário, um amigo me deu um livro dela. E aí a dedicatória do livro era tipo, eu não sei o que está acontecendo, mas a força do universo está me falando para te dar esse livro. E aí eu peguei o livro. Isso aí. Nossa, eu fico feliz de poder contar essa história e saber que isso está escrito na minha casa, para poder mostrar para as pessoas, é verdade. E aí eu peguei esse livro e eu não cheguei nem a ler, eu só olhei para o livro. Aí eu comecei a procurar a autora. Aí eu falei assim, por que eu não tenho literatura africana na faculdade? Por que eu vou me formar com letras, literaturas de língua portuguesa e eu não tenho contato com literaturas africanas? Não, eu vou para outra universidade que tenha. E aí foi aí que eu fui parar na UF. E aí depois fui parar em Maputo, que é um dos espaços que ela transita, assim. Então, e ela tem uma escrita belíssima, sensível, cuidadosa, e fala de coisas muito difíceis, fala de momentos em que as mulheres moçambicanas, porque ela faz uma literatura bastante voltada para Moçambique, passam de violências, de sofrimento, mas não é aquela coisa árida que você depois fica pensando que a vida é horrível. É uma literatura que te dá sugestões de ir para outros caminhos. Então, assim, por que em vez de ceder à rivalidade feminina, a gente não se junta e tenta resolver o nosso problema? E aí eu acho que são referências que vão surgindo que me fizeram pensar muito sobre escrever e, principalmente nesse livro, pensar em escrever para mulheres, assim. Você falando disso, eu estava pensando que a gente tem essa questão do eurocentrismo, né? Que tudo é Europa. E eu até desafio as pessoas que estão assistindo agora. Eu quero que você pense rapidamente aí, pelo menos em 5 países africanos. Pensa rapidamente, se você consegue pensar rapidamente em 5 países africanos. Agora, se falar de Europa, né? Todo mundo rapidinho, pum, já chega. É porque falta isso na nossa educação, é o que você estava falando. Sim. Falta conhecer o continente mãe, né? Que tem uma cultura imensa. As pessoas falam de África, falam da África como se fosse um país, da interessante. A África. Sim. Nossa, são vários mundos, várias culturas. E você estava falando justamente isso ali, né? Sim. Como é que é a questão do idioma lá, que você falou que tem o português? Lá em Moçambique, eu tive contato com vários idiomas, se eu não me engano, eles têm mais de 15 que são línguas que rodam o país. Eu tive contato com o Xangana, que é uma língua mais do sul, de Maputo, da capital, mas o processo de ensino de língua portuguesa, ele ainda é muito forte dentro de uma perspectiva europeia. Então, mesmo nas universidades, você está trabalhando com o português europeu. É uma obrigação ali, né? Pelo menos dentro da experiência que eu tive, né? Pode ser que em outras universidades, pode ser que hoje, eu fui para Moçambique em 2018, pode ser que hoje as coisas sejam diferentes, eu não sei. Mas a percepção que eu tive foi de que o ensino ele girava muito em torno do português europeu
E você, às vezes, até pelo sotaque, entendia, você tem gírias, né? Mas o sotaque também... Percebe aquela influência, né? Tem essa lembrança, assim, do português europeu. Bom, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso bate-papo literário. E tem duas últimas perguntas. Uma é uma pergunta interessante. Você diz que é o seu primeiro livro de poesia, né? É porque publicado, né? Porque livros a gente vai construindo. E publicado, né? Tem zine ali, a gente já rodou as ruas para tentar mostrar poesia também. Se alguém pegar o Cambalhotas, ler o Cambalhotas, terminou de ler e fechar, dentro de você, porque todo artista tem isso, né? Dentro de você, o que você gostaria que essa pessoa sentisse, né? A mensagem que você passa aqui no Cambalhotas? Olha, eu gostaria que a pessoa sentisse alívio. Alívio, do tipo, existe afeto que a gente possa trabalhar para viver no mundo. Mas eu já ouvi de uma pessoa muito querida, que acho que ela mora até aqui em São Gonçalo, que ela leu o livro e ficou com vontade de se apaixonar. Eu achei isso fantástico. Pode ser também. Eu acabei de comprar o livro. Fudeu. Enfim, né? É porque eu tenho uma fama, né? Foi? O que a poesia ainda pode te ensinar a amar? Olha, isso foi quase uma construção poética que eu fiz aqui agora. Eu saí até do roteiro. Eu tava cheio de cola aqui, né? Que eu não conheço ela, eu li o trabalho dela, eu fiz um monte de colinha. Mas aí eu saí do roteiro agora, eu entrei nessa viagem. O que a poesia pode ainda te ensinar? Assim, já que você fala tanto de afeto e traz esse alívio, né, através das palavras, é uma questão que eu acho muito linda. Eu já sou mais... né, eu já sou aquela coisa... A minha poesia, ela é o contrário. Eu acho lindo todas as vertentes e... O que eu li, eu falei assim, cara, ela... E quando ela fala de dor, é a forma diferente de falar de dor. Quando eu falo de dor, eu falo de dor, é o que você falou. Você fala de uma forma que parece que está acalentando. Isso é lindo demais. E aí, responde. Você lembra da pergunta? Eu nem lembro da pergunta, mas ela lembra. Lembro. O que a poesia ainda pode me ensinar a amar? Eu acho que é porque eu tenho a impressão, não sei, mas eu tenho a impressão de que amar é um aprendizado contínuo. De que não é uma coisa fixa que você sabe ou não sabe fazer. Às vezes aparecem pessoas na sua vida que você sabe amar. Que bom que você aprendeu a amar antes delas chegarem. Mas tem pessoas que aparecem na sua vida que você aprende a amar conforme vai se relacionando com essas pessoas. Sim. Então, e tem pessoas na sua vida que não vai dar para amar mesmo. E tá tudo bem. Eu acredito que a poesia, ela ainda pode me ensinar a amar essas múltiplos mundos que são as pessoas. Lari Santos, obrigado.